Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre círculo cromático, teoria das cores e as questões de característica das cores que envolve matiz, luminosidade e saturação. Tudo que eu vou passar aqui serve para qualquer tipo de pintura, com guache, tinta a óleo, acrílica, aquarela, tudo mesmo. Até para digital também serve. Inclusive giz pastel oleoso, que é o foco desse canal. Então, a gente vai começar pelo círculo cromático, e esse círculo cromático ele tem que ser dividido em 12 partes para a gente conseguir fazer ele inteiro. Eu vou fazer com guache para ficar mais fácil de misturar as cores, e a gente vai começar falando sobre cores primárias, que é a base de um círculo cromático. As cores primárias são basicamente aquelas cores que a gente não consegue fazer. Por exemplo, a gente sabe que a gente consegue fazer roxo misturando vermelho e azul. A gente sabe que a gente consegue fazer verde misturando amarelo e azul, mas a gente, como é que faz o amarelo? Não tem como fazer o amarelo. Então, o amarelo é uma cor primária, o vermelho também é uma cor primária e o azul também. E pra gente posicionar essas cores, a gente sempre vai pular 3 casinhas, colocar a próxima cor, 3 casinhas, colocar a próxima cor e 3 casinhas e colocar a próxima cor do jeito que tá aí. Depois, a gente tem as cores secundárias. E as cores secundárias, basicamente, são cores que são formadas de 50% de uma cor primária e 50% de outra. Ou seja, se a gente misturar amarelo com vermelho, por exemplo, a gente vai obter o laranja. Se a gente misturar o azul com o amarelo, a gente vai obter o verde. E ele vai estar sempre ali no meio dessas 3 ali que fica sobrando, tá bom? Então, se eu misturo o amarelo com o vermelho, eu vou obter o laranja, que ele deve ser posicionado ali entre o amarelo e o vermelho, ok? Ali, exatamente no meio ali, tá bom? E assim você vai fazer a mesma coisa com as outras cores secundárias, que é o roxo e o verde, tá? Então, quando chegar ali no azul e entre o azul e o vermelho, você vai misturar um pouco de azul, um pouco de vermelho, obter o roxo. E para fazer o verde, um pouco de azul e um pouco de amarelo, e você vai obter o verde. E as cores secundárias são laranja, roxo e verde. E por fim, para finalizar nosso círculo cromático, a gente vai ter as cores terciárias. Essas cores terciárias, elas são cores que vão estar ali nesses espaços que sobraram, né? Então, a gente vai ter ali, entre o amarelo e o laranja, a gente vai ter um amarelo alaranjado. Entre o laranja e o vermelho, a gente vai ter um laranja avermelhado. Por quê? Porque quanto mais próximo de uma cor primária, ele vai ter a característica mais próxima da cor primária em que ele está. Então, a gente vai seguir essa regra para criar essas cores terciárias. Então, por exemplo, ali a gente vai fazer o amarelo alaranjado. Se a gente quer um amarelo alaranjado, a gente tem que colocar mais amarelo para ele ficar um laranja mais claro do que o laranja da cor secundária. Então, a gente vai colocar mais amarelo para ele ficar um pouco mais claro. E a regra aqui é que eu falei, se toda vez que tiver a cor primária mais próxima, você vai colocar um pouco mais dessa cor primária que tá mais próxima, entendeu? Assim a gente vai conseguir fazer a transição certinha em todo o círculo cromático. E assim a gente vai fazendo em todo o círculo cromático. Se você estiver fazendo com guache igual eu, algumas cores você vai ter que acertar, porque normalmente tons mais escuros eles tendem a ficar mais claros quando seca. Que é a questão do vermelho ali, ela fica praticamente no mesmo tom do laranja escuro, então acertei, tá bom? Então, as cores terciárias vão ser o laranja amarelado, laranja avermelhado, violeta, azul ultramar, o verde piscina e o verde claro. Então, aqui com o círculo cromático pronto, a gente consegue perceber que ele se chama círculo cromático justamente porque as cores elas ficam ali numa forma cíclica, onde elas vão de uma mais clara por mais escura e depois elas conseguem voltar dessa mais escura fazendo um círculo perfeito ali onde as cores se harmonizam. Nesse caso aqui, não porque elas não estão mescladas, mas se você mesclar tudo, elas vão se harmonizar perfeitamente. E dentro do círculo a gente vai ter a divisão de cores quentes e cores frias, que pode ser harmonizada, né? Onde essas cores podem ser harmonizadas para você criar uma sensação que você quer passar para a pessoa que está vendo a sua obra. As cores frias são as cores que vai do verde claro até o roxo, tá bom? Você pode ver que elas são cores frias mesmo, né? Elas passam essa sensação de frieza. E as cores quentes vão estar do lado oposto, né? Indo do amarelo até aquele vinho ou violeta. E elas passam essa sensação de calor, né? Por isso a gente nomeia de cores quentes e cores frias. E pra gente conseguir harmonizar essas cores, a gente tem que entender os conceitos de teoria das cores. Essa parte do vídeo eu tive que parar de gravar porque meu celular parou de gravar de repente e eu já tinha acabado de gravar o vídeo, então eu vou fazer aqui nesse espacinho que sobrou.
Então vamos lá, a palavra-chave que a gente vai usar para entender a teoria das cores é harmonia, porque tudo dentro da teoria das cores leva a gente para criar harmonia entre as cores. E o primeiro tipo de harmonia que a gente vê quando estuda a teoria das cores são as cores análogas. Essa é a harmonia de cores mais fácil que tem. Cores análogas são cores que estão próximas entre si no círculo cromático. Então, por exemplo, eu tenho ali o vermelho e as cores análogas elas vai ser o vinho e o laranja avermelhado. Então, essas três cores aí são cores análogas. Um exemplo muito bom de cores análogas que a gente tem é a pintura Mulher com Sombrinha de Monet. Porque nessa pintura as cores predominantes presentes está do azul até o verde claro. Então, são todas cores análogas ali, próximas umas das outras. O próximo tipo de harmonia que a gente vai ter são as cores complementares. Essa é uma harmonia muito conhecida porque a partir dela a gente consegue ter um alto contraste. E cores complementares são cores que estão em lados opostos dentro do círculo cromático. Então, por exemplo, o vermelho e o verde são cores que estão opostas, o amarelo e o roxo são cores que estão opostas. Então, essas são cores complementares. A gente também vai ter a tríade, que é a combinação de três cores que vai formar um triângulo dentro do círculo cromático. Então, por exemplo, o laranja, o roxo e o verde, eles vão formar uma tríade. Um exemplo legal que a gente pode usar é o quarto de Van Gogh, onde a gente tem a tríade do azul, amarelo e o vermelho. É claro que está numa matiz diferente. E por fim, a gente vai ter a harmonia de cor monocromática. A cor monocromática, ela vai ficar melhor para vocês entenderem quando eu explicar as características da cor. Porque quando a gente está falando de cor monocromática, a gente está falando de matiz e luminosidade. Então, as características da cor. Então, eu vou explicar primeiro as características da cor e vocês vão entender a cor monocromática. Então, quando a gente fala de característica da cor, a gente vai ter a matiz, que é a mesma coisa que o tom. A gente vai ter a luminosidade, que é a mesma coisa que o valor. E a saturação, que no caso é a mesma cor que a intensidade. Falando assim, facilita mais para vocês entenderem. E a primeira coisa que a gente vai analisar é o tom, ou matiz. O tom ou matiz, melhor dizendo, matiz ou tom é a mesma coisa que a cor em si. Então, por exemplo, o amarelo é um matiz, o laranja é um matiz, o vermelho é um matiz. A cor vai ser a matiz, entendeu? Então, a cor mesmo assim é vermelho é uma matiz, azul é uma matiz, tá bom? O próximo que a gente vai ter é a luminosidade. A luminosidade é a mesma coisa que o valor, então a gente vai relembrar aqueles conceitos de luz e sombra, porque aqui é a mesma coisa. Só que muita gente confunde os valores com intensidade, né? Sendo uma cor mais intensa. Na verdade, não. Quando a gente tá falando de luz e sombra, a gente tá falando de preto e branco, literalmente, porque a sombra é a ausência de luz e a luz é a presença de luz, ok? Então, a ausência de luz é o preto e a presença de luz significa o branco. Então, por isso que eu coloquei branco ali, depois eu coloquei o preto, né, no outro lado, para fazer a cor mais escura. E por fim, a gente vai ter a saturação, que aí sim a gente mexer com a intensidade. Então, para mexer com saturação, a gente escolhe uma matiz, no caso vermelho ali, e a gente vai tirando a intensidade dela, adicionando o branco, né? Então, a gente vai deixando essa cor mais puxada para o tom pastel. Então, a gente vai tirando a intensidade dessa cor. Então, para ficar ainda mais claro, tem essa tabelinha aqui que fica bem mais fácil de entender o que é cada coisa. A matiz ali no meio, ó, é a vermelha. Aí, na horizontal, a gente vai ter a luminosidade. E quando a gente vê que tá no sinal de menos, a gente tem a luminosidade negativa, ou seja, a ausência de luz. Quando ela tá positiva, a gente tem a presença de luz. Por isso, o branco tá ali no mais e o preto tá no menos. E a saturação, você vai ver que é a intensidade da cor, ou seja, se você pegar ali do meio da matiz e ir descendo, você vai perceber que ele vai ficando acinzentado. Ou seja, a matiz ela pode subir ou descer. No caso que eu mostrei ali, eu subi. Nesse caso aqui, a matiz tá descendo, né? Então ela tá ficando acinzentada. Se eu subir essa matiz, ela vai começar a ficar branca. E a partir dessa tabela, você pode ver também que a gente consegue criar outras cores. Você consegue ver tons de marrom, tons de terracota, vários outros tons, né? Não só do vermelho em si. Então é por isso que as características da cor, elas são uma das partes mais importantes quando a gente está estudando cores, né? É ela que vai fazer você conseguir manipular a cor, criar outras cores, brincar com a cor mesmo. Então
Eu acho que essa é a parte mais importante. Então, deem uma atenção especial para essa parte. Se vocês não entenderam, volta um pouco o vídeo, tenta entender, tenta compreender o que está sendo dito aqui. Pega essa tabela e revisa. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo para vocês poderem imprimir, colar na parede para dar uma olhada sempre para vocês lembrarem, tá? Então, bom, acho que era isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, que isso ajuda muito no crescimento do canal. Se você não for inscrito, se inscreve, que aqui eu posto várias aulas de desenho e de pintura. Então, já se inscreve se você quer aprender. E muito obrigada por ter assistido até aqui. E se você também não me segue nas outras redes, não esquece de dar uma passadinha lá, que eu acho que vocês vão gostar dos conteúdos. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!